Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Amém? Os irmãos acharam? Glória a Deus. Então, a partir do verso 14, assim diz a palavra do nosso Deus: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo o que você faz. Não é frio, nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu o aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrepende-se. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. Aleluia! O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, na época que o apóstolo João escreveu o Apocalipse, a igreja passava por um período de muita perseguição. No ano 70 da era cristã, Vespasiano inaugura o Coliseu Romano. E os crentes que até então eram decapitados, queimados e crucificados, passaram também a se tornar comida de leão nas arenas. Domiciano, outro imperador romano, no ano de 81, ele também arroga, a partir desse ano ele arroga para si o título de Senhor e Deus. Então ele constrói no vasto Império Romano vários templos, onde ele, como imperador, ele deveria ser adorado como Deus. Irmãos, era um tempo cruel, era um tempo difícil para a igreja. Mas quando a gente volta o olhar para a igreja de Laodiceia, a gente, não só para a igreja, mas também para a cidade, a gente percebe uma realidade um pouco diferente. O pastor Hernandes Dias Lopes, fazendo um estudo do contexto histórico e social dessas 7 igrejas da Ásia, né, que a gente pode ler a respeito delas no livro do Apocalipse, ele fala sobre a cidade de Laodiceia. E ele destaca 4 características importantes, não só dessa cidade, mas da região onde Laodiceia está inserida. E a primeira característica, ele diz que em Laodiceia havia um centro comercial e financeiro muito forte. Aquela cidade, ela se localizava num lugar estratégico de confluência de rotas comerciais, e isso fez com que essa cidade se tornasse uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. Em Laodiceia havia muitos, vamos dizer assim, milionários da época, muitos magnatas, gente realmente de bala na agulha. Cidade era uma cidade muito rica, a economia em Laodiceia funcionava a pleno vapor. Para vocês terem uma ideia, no ano de 61, naquela região ali é comum ela sofrer terremotos, e naquela região ali, a cidade de Laodiceia, nesse ano, ela sofreu um intenso terremoto e foi praticamente toda destruída. E as cidades vizinhas, que eu vou falar um pouco mais a respeito delas mais à frente, a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis, demoraram a se reerguer, demoraram a fazer a sua reconstrução, mas
para espanto de todos nós, a cidade de Laodiceia, ela se reconstruiu assim, no estalar de dedos, rapidamente. E, irmãos, e o interessante é que essa igreja ela foi reconstruída sem nenhum centavo do Império Romano, ou talvez, não sei, nenhum denário do Império Romano, ou seja, não houve dinheiro público, não houve o governo da época injetando na cidade, para que a cidade pudesse se levantar, não. Os milionários, pessoal da grana em Laodiceia, eles se reuniram e juntos eles financiaram a reconstrução daquela cidade. Se a gente se a gente puder fazer a comparação, a gente poderia dizer, comparando com os tempos de hoje, a gente poderia dizer que Laodiceia com certeza estaria entre as 5 maiores potências econômicas do mundo. Segundo lugar, Laodiceia também tinha um centro têxtil muito famoso. Eles produziam tapetes, eles produziam tecidos, e que esses tecidos eram caros. Eles tinham uma lã preta, brilhosa, muito especial e muito famosa no mundo todo. E esses produtos eram caros, e com a venda, com a exportação desses produtos, a cidade trazia para si muitos recursos. Em Laodiceia também tinha um centro médico de referência. Apesar da época da antiguidade, em Laodiceia havia já uma medicina já avançada para os padrões da época. Ali tinha uma escola muito famosa de medicina, e algo que acontecia ali que era interessante, eles produziam um colírio, que na época as pessoas consideravam esse colírio quase que milagroso, pelos seus efeitos na área da oftalmologia, e também esse colírio, ele era exportado para o mundo inteiro. E por último, é dito a respeito de Laodiceia, que naquela região havia um centro de águas termais. E a respeito desse último ponto, eu não quero falar sobre ele agora, porque ele tem tudo a ver com minha última abordagem, meu último ponto da mensagem. Eu vou falar sobre esse ponto mais à frente. Ou seja, irmãos, a cidade de Laodiceia era rica, tinha uma condição social muito boa para os seus habitantes, era um lugar de medicina avançada, era uma cidade que desfrutava da Pax Romana. O que é isso? É a paz com o Império Romano, porque não era uma cidade opositora ao Império, porque era uma cidade que trazia muito lucro para o Império Romano. Ou seja, resumindo esse cenário, esse contexto histórico e social, a cidade de Laodiceia estava de boa na lagoa. Até aí tudo bem, irmãos? Todo mundo comigo? Quem está comigo aí diz amém? Amém? Então é legal a gente entender um pouquinho desse pano de fundo histórico e social, para a gente ter condições de captar melhor o que Jesus está falando a esta igreja. E como a cidade de Laodiceia vivia em paz e em prosperidade, como consequência disso, irmãos, a igreja de Laodiceia também vivia de forma tranquila. E vivia tranquila até demais. A igreja de Laodiceia, ela não sofria perseguição. Não sofria perseguição política, não sofria perseguição religiosa. Aquela igreja, vocês já viram no texto, que ela não passava dificuldades financeiras, pelo contrário, ela estava muito bem. Era uma igreja, irmãos, que aparentemente, ela era ortodoxa em sua doutrina. Aparentemente, a gente olhando para essa igreja, a gente não consegue enxergar a luta dela contra, por exemplo, heresias, contra falsos ensinamentos. Laodiceia, a igreja, ela é saudável para os que olham de fora. Mas Jesus diz a respeito dela: eu conheço as tuas obras. Irmãos, parece óbvio o que eu vou dizer, mas o óbvio também precisa ser lembrado de vez em quando. Jesus sabe tudo sobre o seu bairro. Jesus sabe tudo sobre a sua casa. Jesus sabe tudo sobre o seu emprego. Tudo sobre a sua família. Tudo sobre os seus filhos. Tudo sobre o seu casamento. Jesus conhece tudo a respeito de mim e a respeito de você. E, irmão, Jesus conhecendo perfeitamente, não como quem olha de fora, mas como quem enxerga aquilo que está escondido.
Jesus, conhecendo essa igreja, ele dá um diagnóstico a respeito dela, e a partir daí eu entro nos pontos da minha mensagem. Jesus tira o raio-x espiritual da igreja de Laodiceia. E o que Jesus vê? Em primeiro lugar, Jesus vê que a igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa. Dá uma olhada no verso 17. Ela diz assim: sou rica e próspera, não preciso de coisa alguma. Irmãos, já dissemos, a cidade, ela é rica, era rica, e por isso havia nela um espírito de opulência, sabe? Um sentimento de superioridade, de orgulho pelas conquistas que aquela cidade tinha. E infelizmente, irmãos, a igreja, ela também começou a absorver essa maneira orgulhosa de viver. A vaidade da cidade contaminou a igreja. Irmãos, a igreja bate no peito e diz: eu não preciso de coisa nenhuma. Irmãos, a igreja não é a cidade. A igreja diz: eu não preciso de nada. Ela julgava, irmãos, não precisar de nada e nem de ninguém. Era uma igreja que se gabava pelo seu progresso material, pela medicina, pelos seus tecidos, enfim. Irmãos, bênção material é sim, é algo que vem de Deus, mas a gente precisa, irmãos, ficar alerta. A gente precisa se alertar quando as riquezas chegarem na nossa vida. Olha o que o autor do livro de Provérbios diz lá no capítulo 30, verso 8. Se você quiser abrir, pode abrir, só vou ler 2 versículos. O autor diz assim: não me des nem pobreza, nem riqueza, dá-me apenas o que for necessário, pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga: quem é o Senhor? E se eu ficar pobre demais, pode ser que eu roube e com isso desonre o nome de Deus. Irmãos, quem é o Senhor? Nós temos tudo. Para que nós precisamos de Deus? Eu pergunto para você nessa noite: qual foi a bênção que chegou na sua vida, que ao invés de te aproximar de Deus, te afastou dele? Irmãos, a bênção, ela geralmente é sinal da aprovação divina. Nós entendemos sim que um homem que está sendo abençoado, ele tem a aprovação de Deus. Nós vemos que uma igreja, um ministério próspero, essa igreja está sendo aprovada por Deus. Mas eu digo uma coisa para você: nem sempre essas coisas caminham juntos. Melhor dizendo, não caminham juntas. Nós podemos olhar para igrejas, para ministérios que têm relevância, visibilidade na cidade, no estado, até no país, mas que no fundo, o Senhor está dizendo para ela: eu conheço as tuas obras, é só verniz. E, irmãos, quando tem ferrugem por debaixo do verniz, mais cedo ou mais tarde a ferrugem vai aparecer. É isso que Jesus estava falando para essa igreja. Jesus estava alertando do perigo que essa igreja estava, o perigo dentro do que ela estava passando. Ela estava colocando a vida dela em risco, porque ela estava depositando a sua confiança naquilo que ela tinha nas mãos. Ela estava depositando a sua confiança nas riquezas. E, irmãos, Jesus falou a respeito disso. Lá na parábola que está lá em Lucas capítulo 12, Jesus fala de um fazendeiro rico que ele teve uma grande colheita, e ele planejava fazer depósitos maiores, tamanho foi a sua colheita, para poder estocar, e aquele homem dizia a si mesmo: eu guardei o suficiente para muitos anos, agora eu posso descansar, comer, beber e me alegrar. E aí o Senhor vai dizer: louco, você morrerá essa noite, e então quem ficará com o fruto do seu trabalho? Irmãos, por maior que seja a nossa capacidade de produzir, de estocar, de fazer, de criar, de inventar, por melhor que seja a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, irmãos, a nossa dependência precisa estar no Senhor, que fez os céus e a terra, só nele, exclusivamente nele.
A gente não pode confiar na força do nosso braço, irmãos. Como diz o salmista, né? O pastor já falou aqui, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. As nossas conquistas, elas não podem trazer orgulho ao nosso coração. Pelo contrário, irmãos, quanto mais o Senhor acrescentar à nossa vida, mais o nosso coração deve buscar o caminho da humildade. E, irmãos, eu tenho uma convicção, eu creio que a gente como igreja local, a Igreja Batista Memorial, a gente está muito perto de receber de Deus algo muito especial, sabe? Algo diferenciado, sabe? Isso é uma convicção pessoal, isso é algo meu, sabe por quê? Por 2 motivos, eu digo para vocês. Primeiro, essa casa aqui tem sido uma casa de oração. Os pastores têm buscado a Deus, a liderança tem buscado a Deus, o ministério de intercessão, os líderes em geral, e nisso a gente tem sido zeloso, dedicado e tem lutado para se apresentar com um coração reto diante de Deus. E segundo, nós estamos diante, irmãos, de uma liderança. Quando eu digo liderança, eu falo do nosso pastor, de um homem muito centrado, de um servo humilde. Você não vê ele tratando as pessoas com diferenciação. Você não vê, irmãos, um sentimento, um pensamento ambicioso quando ele fala a respeito do crescimento da igreja. Você vê um coração que sente alegria no nome de Deus ser glorificado. Ele não fala com vaidade, irmãos, e com orgulho, que a nossa igreja está financeiramente bem durante esse período de pandemia, apesar de muitas igrejas estarem fechando as portas. Então, por isso eu tenho a convicção, irmãos, que Deus sim vai derramar algo muito poderoso sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja. Eu não estou querendo dizer, nesse ponto da mensagem, que a Igreja Batista Memorial é uma igreja vaidosa. Não é isso. O que Deus coloca no meu coração e que me ajuda a interpretar os sinais é que Ele vai nos abençoar, irmãos, de uma maneira que a gente ainda não se deu conta. É isso que eu percebo, e é isso que Deus quer fazer com a gente. E no meu coração, ao preparar essa mensagem, eu tenho que, quando isso, irmãos, acontecer, a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar com o nosso foco em Deus, com a nossa dependência nele. Se alguém glorie-se, que glorie-se no Senhor. A gente precisa estar com um coração humilde, para quê? Para que a gente possa administrar a bênção de Deus e ela não venha se tornar maldição, amém, irmãos? Aquela igreja, ela não soube administrar a bênção de Deus. Prosperidade material é uma bênção de Deus, mas aquela igreja, ela não soube gerir isso, aquela igreja se perdeu. O que mais Jesus vê na igreja de Laodiceia? Ele vê que ela é uma igreja mundana. O verso 18, o Senhor aconselha a igreja: compre roupas brancas, para que não se envergonhe da sua nudez. Os irmãos sabem que roupa branca significa pureza, santidade, separação do mundo. Laodiceia, como eu já falei, tinha belos tapetes, belos tecidos, uma lã muito famosa, e eles se orgulhavam disso, e a preocupação deles era vender, era exportar os seus tecidos, mas Deus fala assim: não, a preocupação não pode ser essa de vender, mas pelo contrário, a sua preocupação deve ser em comprar, adquirir de mim aquilo que realmente importa. Irmãos, Deus se coloca como um mercador gracioso que tem a oferecer àquela igreja o que ela realmente precisa. E é a pureza, irmãos, que ela precisa. Por isso que Jesus usa a figura da roupa branca. Aquela igreja externamente, ela estava vestida de roupas especiais, mas na verdade, diante dos olhos do Senhor, aquela igreja estava nua. A igreja de Laodiceia tinha tanto no plano material, que ela passa a negar a sua condição espiritual, ela passa a amar mais o mundo do que a Deus. Laodiceia, irmãos, não tinha o olho no trono de Deus, não tinha o olhar para o alto, não tinha a mente voltada para o alto, não tinha os olhos em Jesus Cristo de Nazaré. Pelo contrário, era uma igreja que tinha um olhar no chão, na terra. O seu coração estava aqui, no plano material, e o Senhor estava sendo abandonado. Por isso o apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 2, verso 15 e 16, ele vai dizer: olha, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando
amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, eu não preciso explicar detalhadamente que o mundo significa todo o sistema ideológico que se opõe à verdade revelada de Deus, ou seja, cada palavra, conselho, ação e atitude que contraria, que se opõe à palavra do Senhor. O que o apóstolo João está dizendo é, olha, o mundo estimula o desejo pelo nosso próprio prazer. Por isso que quando eu caso, se minha esposa não atender todos os meus prazeres, se ela não atender e não fizer tudo o que eu faço, eu me separo, porque isso é a mentalidade satânica do mundo. E irmãos, fala uma coisa para vocês bem sério, eu conheço igrejas no Brasil que líderes dão esse tipo de conselho. Está indo bem o casamento? Não, separa, larga a tua mulher, larga a tua esposa, e ainda põe Deus, o miserável, nessa sujeira toda. Não, você precisa de uma pessoa que entenda os propósitos do Senhor para a tua vida. Isso é a mentalidade do mundo. E a igreja de Laodiceia estava sendo uma igreja mundana, irmãos. O que João está dizendo aqui é que o mundo nos estimula a cobiçar tudo que nós vemos. Tudo que eu vejo pode ser meu, tudo que eu bato os meus olhos deve ser meu, inclusive se for já de outra pessoa. O mundo vai nos dizer, você merece, você trabalha tanto, você lutou pelas tuas conquistas, tadinho de você, mesmo que é do outro, pode passar a ser seu, você vai cuidar melhor. É isso que o mundo vai dizer para as nossas famílias, é isso que o mundo vai dizer, irmãos, para os nossos filhos. Foi isso que Satanás disse para Jesus lá no deserto. Olha, você pode, está vendo todos esses reinos, toda essa riqueza, toda essa glória, Jesus, isso tudo pode ser teu. Mas irmãos, aleluia, glória a Deus, Jesus conhecia bem Satanás e sabia que nos contratos que ele nos oferece, sempre tem as letras miúdas, que o bocó do crente não lê. Tudo pode ser teu, pode desfrutar de tudo, mas vem a letra miúda, você só precisa me adorar. Irmãos, atrás de cada oferta que o mundo nos faz, a mensagem subliminar, a mensagem por trás da mensagem é: adore o príncipe deste século. Mas eu direi hoje, em nome de Jesus, não importa os manjares que o mundo nos oferecer, nós só adoraremos a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Nossa igreja não será uma igreja mundana, nossa igreja não será uma igreja carnal, nossa igreja não será uma igreja que cede aos apelos do mundo, mas atende sim a voz do nosso Senhor. Aleluia! É assim que nós vamos caminhar, irmãos, em nome de Jesus. Jovens, não contaminem suas vestes por um momento de prazer. Homens, não sujem suas vestes em negócios obscuros. Igreja Batista Memorial, não contamine as suas vestes atendendo a desejos que te afastam do Senhor, o teu Deus. O apóstolo João, nessa mesma carta, no verso 17, ele diz: esse mundo passa, e com ele o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, esse permanece para sempre. Irmãos, o mundo passa, nós vamos passar, o diabo vai passar porque ele já está condenado. Só basta ele esperar o dia que o Senhor vai aplicar a sentença na vida dele.
Aqueles, porém, que agradam ao Senhor, esses permanecem para sempre, aleluia! Nós somos chamados a permanecer para sempre. Como o salmista diz, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem fincados para sempre na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. O Senhor não quer a sua igreja nua, mas Ele quer uma linda noiva, uma noiva ataviada e pronta para o casamento. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Que mais que Jesus vê nessa igreja? Ele vê que essa igreja não vê. Ele vê que essa igreja é cega. Compre colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Verso 18. Irmãos, das 7 cartas das igrejas da Ásia, do livro de Apocalipse, essa é a mais, com certeza é a mais severa, é a mais dura. Jesus não faz um elogio sequer a esta igreja. E o único elogio que aparece é o elogio que essa igreja faz de si mesma. Deus está dizendo: vocês acham que enxergam? Vocês acham que está tudo bem? Não, não está. Vocês estão cegos. Vocês não estão enxergando um palmo à frente do nariz. Irmãos, a igreja de Laodiceia estava doente, e eu digo para vocês, pior do que estar doente é não reconhecer a própria doença. Sabe aquela pessoa que ela é teimosa? Todo mundo está vendo que ela não está bem, que ela precisa procurar um médico, que ela precisa de ajuda, mas você fala assim: vai para o médico, procura um tratamento. Não, estou bem, está tudo tranquilo, e vai vivendo, irmãos, e vai vivendo dessa maneira, acostumado com a doença, sem saber que precisa de um médico, de um tratamento. O mundo caminha desse jeito. Afinal de contas, irmãos, por que eu buscaria um médico se eu acho que eu não estou doente? Por que eu preciso de um Salvador se eu não estou perdido? Por que eu preciso de um Senhor se eu sei como conduzir a minha própria vida sozinho? Mas aleluia, irmãos, mesmo na cegueira nossa, mesmo na nossa teimosia, Deus nos ama. E Deus tem prazer, irmãos, e Ele quer mudar a nossa realidade, por pior que seja. Deus queria e ainda quer na igreja de hoje colocar colírio nos nossos olhos, para que a gente possa voltar a enxergar, para que a gente possa caminhar com visão e não com vista, para que a gente possa olhar para o nosso futuro, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério, como Ele olha. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, se você quiser abrir, fica à vontade. Deus deu uma visão, que eu digo que é a visão 3D para o profeta Isaías. Diz assim o texto: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, irmãos. Glorifica a Deus com essa palavra. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: eu estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, Deus estava dando uma visão tridimensional ao profeta. A primeira visão que ele estava dando se relacionava com a altura. O profeta olhou para o alto e sublime trono, ele viu a Deus, ele viu a grandeza de Deus, ele viu a majestade de Deus. Deus abriu a visão do profeta para o que realmente era importante.
A segunda visão tem a ver com profundidade. O profeta olha para dentro de si, irmãos, e ao contrário dos crentes de Laodiceia, que não enxergavam a própria miséria, o profeta vê o seu pecado. Ele reconhece que é um homem de lábios impuros, ele reconhece que é um homem que precisa de Deus, e o que nós mais precisamos nessa vida, irmãos, é do Senhor. Mas não para por aí. A terceira visão tem a ver com largura. O profeta olhou para fora e viu um mundo perdido, um mundo que carece da graça de Deus. Vou falar uma coisa, grava isso na tua mente, no teu coração. Depois que Deus nos dá uma visão, Ele também nos propõe uma missão. Vou repetir. Depois que Deus te dá uma visão, Ele também te propõe uma missão. Irmãos, visão e missão precisam andar juntas. Um cristão certa vez falou: visão sem missão faz de nós visionários, missão sem visão faz de nós ativistas, mas visão com missão, glória a Deus, faz de nós missionários, aleluia. Deus tem uma missão para cada um de nós, só que essa missão precisa ser direcionada dentro da visão do Senhor para a nossa vida. E por último, irmãos, qual a principal denúncia que o Senhor faz contra essa igreja? Quem arrisca? Que Laodiceia era uma igreja morna. No bom carioquês, morna. Era uma igreja morna, não é isso? Essa é a principal acusação. Sei de tudo que você faz, você não é frio nem quente, desejaria que fosse um ou outro, mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. E agora, para falar desse último ponto, eu quero voltar lá à introdução. Lembra que eu falei que tinha uma quarta característica da cidade de Laodiceia que eu ia deixar para o final? Essa aqui. Na região de Laodiceia havia um centro de águas termais. Laodiceia não tinha fonte de água própria, então ela dependia de duas cidades. Primeiro era a cidade de Colossos, e dessa cidade, Laodiceia recebia águas frias. Da cidade de Colossos vinha águas frias. E a segunda cidade era a cidade de Hierápolis. Hierápolis era conhecida como as fontes de águas quentes. E essas águas, elas eram terapêuticas. E como Laodiceia não tinha sua própria fonte de água, os ricaços, né? Quem tinha bala na agulha na cidade, eles construíram aquedutos, ou seja, canos, que ligavam, né, essas cidades, Hierápolis e Colossos, à cidade de Laodiceia para receber água. E acontecia que essa água quente vinha de um lado e a água gelada vinha do outro, e elas, quando se juntavam à porta da cidade, elas se tornavam águas mornas. Era isso que acontecia. Era isso, irmãos. Vocês conseguem agora entender o porquê que Jesus fala de água morna? Esse é o grande problema da igreja. E o problema era tão grande que fazia Jesus sentir náusea, vontade de vomitar essa igreja. A igreja de Laodiceia sofria de mornidão espiritual. Mas talvez nesse momento você esteja pensando: mas pastor, ser frio não é pior do que ser morno? Aqui nesse contexto não. Porque, irmãos, a água quente de Hierápolis, ela era medicinal, ela era terapêutica. E a água fria de Colossos era uma água refrescante, era uma água que refrigerava. Aquela região da Ásia Menor, onde hoje aproximadamente é o país da Turquia, tinha um clima ali continental e que no verão facilmente passava dos 30 graus. E no verão essa água ali, no verão lá, que é junho, julho e agosto, as águas de Colosso refrescavam essa cidade. Só que a água morna, ela não tinha serventia, irmãos. Por isso que Jesus fala: antes você fosse frio, ou antes você fosse quente,
Porque se você for frio, você tem utilidade, você refresca, você refrigera. Mas se você for quente, você cura. Mas você sendo morno, você não serve para nada. É isso que Jesus está falando a essa igreja. Então, irmãos, o que é o crente morno? Desculpa eu colocar nesses termos. É o crente que não serve para nada. Esse é o crente morno. É disso que Jesus está falando. Ele vive na mesmice espiritual. Ele vem para a igreja e volta para casa, dia após dia, mês após mês, ano após ano, mas a vida espiritual dele está no piloto automático. Não tem fervor, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, não tem fome e sede de Deus, não tem vida de oração. É o crente que não chora pelo pecado, é o crente que não se debruça na palavra de Deus. Esse é o crente morno. E a gente quando olha para alguns estudiosos, irmão, sabe o que eles dizem? Que a igreja de Laodiceia representa a igreja do Senhor contemporânea, ou seja, a igreja do Senhor nesses dias. O crente morno, ele não se envolve em nenhum ministério. Você pede algo a ele nunca faz. E quando faz mal feito, ele não dá o melhor. Ele sempre quer saber o que a igreja tem para oferecer dele. Pastor, o que o senhor tem para os meus filhos? Pastor, o que o senhor tem para os adolescentes? Pastor, o que o senhor tem para casais? Mas ele não é capaz de dizer assim, pastor, se o senhor tiver com alguma obra, algum projeto, alguma coisa, olha, eu estou dentro. Eu quero ajudar. Não sei se eu posso ajudar em todas as áreas, eu sou limitado, enfim, mas eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu quero arregaçar as mangas. Mas a mornidão, irmãos, espiritual, faz a gente sempre ter uma boa desculpa para tudo que é relativo ao reino do Senhor. O reino de Deus está sempre por último. É a prioridade sempre última. O crente morno, irmãos, ele é o degustador da igreja, saca? Ele pensa que é juiz do MasterChef. Então ele vem para o culto para saborear e analisar as coisas, entendeu? E aí ele analisa o sermão. Se o sermão é curto, se o sermão é longo, se o pastor sabe explanar bem o texto ou não. Ele olha para o louvor e diz assim, 4 louvor, podia ser 3, para demorar menos. Esse som está muito alto, essas caixas de som aqui. Por que não dá para ser de luz acesa? Por que tem que apagar a luz? E os irmãos da recepção, passei lá, ninguém deu um sorriso para mim, ninguém me deu uma boa noite. Esse é o degustador da igreja. E aí ele entra. E senta, e fica, domingo após domingo, culto após culto, mas o coração dele não arde por Jesus, irmãos. Ele não tem mais amor pelos perdidos. A igreja de Laodiceia, não sei se existe essa palavra, acho que eu já ouvi de algum pastor aqui da nossa casa, que era uma igreja que estava em si mesmada. A igreja fazia culto para si, a igreja orava para si, a igreja louvava para si, mas a igreja não queria saber dos perdidos, porque ela dizia, está tudo bem, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho tudo. Aliás, eu não preciso nem de Deus. Deus está do lado de fora. Deus está batendo a porta dessa igreja. Um texto que geralmente a gente usa com a finalidade evangelística, mas não é. É uma repreensão à igreja. Irmãos, na boa, isso não é o chamado de Deus para a nossa vida. E nesse momento eu já vou encerrando. E eu digo que não é esse o evangelho que o Senhor quer que a gente viva. Não é. Jesus faz o diagnóstico dessa igreja. Só que o Senhor é gracioso. Talvez você esteja agora nessa noite e fale assim, caraca, o pastor está descendo cajado. Mas o Senhor repreende aquele que ama. E o Senhor não quer que a gente permaneça da maneira que a gente está. O Senhor quer ver o coração da igreja em chamas. O Senhor quer ver o coração da igreja brasileira incendiado, irmãos.
Um coração que, sabe, que vive na expectativa de que um momento sobrenatural pode acontecer a qualquer momento. Uma igreja que está na luta, mas ela acredita que a qualquer momento o milagre pode vir do alto. Uma igreja que, por mais que ela seja assediada pelo mundo, ela não arreda o pé, e ela está fincada em Jesus Cristo de Nazaré, e ela diz que com Ele vai até a morte. Essa igreja que o Senhor quer ver, sabe? E essa igreja que o Senhor Jesus quer nos tornar, irmãos, uma igreja viva, uma igreja que não dá espaço para frieza e muito menos para mornidão, uma igreja que investe no reino, uma igreja que tem a visão, uma igreja que não é cega, uma igreja que olha para o alto, uma igreja que olha para os campos e vê que eles estão brancos. Essa é a igreja que o Senhor quer ver, irmãos, e o Senhor é gracioso. Ele dá o diagnóstico, Ele dá o raio-x dessa igreja, mas Ele não quer deixar essa igreja como está, irmãos. Do jeito que você entrou aqui, talvez você esteja numa espiritualidade aparente, talvez no seu interior você diga: pastor, o senhor não sabe como que eu estou, o senhor não sabe como eu cheguei aqui. Pastor, o pavio está apagando. Mas Ele não vai apagar, irmãos. Em nome de Jesus, hoje não vai apagar. Sabe por quê? Porque hoje o Senhor vai reacender a chama. O Senhor vai ativar novamente o fogo no nosso coração. O Senhor vai colocar novamente o fogo a todo vapor, fogo que estava adormecido. O Senhor vai acender novamente nos nossos corações. E qual é a solução, irmãos, que o Senhor dá? Ele nos chama a comunhão. Eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigo. Jesus quer amizade, Jesus quer comunhão, porque só na comunhão com o Senhor que o nosso coração pega fogo. É na comunhão que Jesus acende o nosso coração. Vocês lembram dos discípulos a caminho de Emaús, lá em Lucas capítulo 24, se eu não estiver enganado? Eles caminhavam com o Senhor, mas eles só foram descobrir que era Jesus no final da caminhada. E o que eles disseram? Eles disseram: olha, não ardia o nosso coração. O nosso coração ardia quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras. Aleluia. É a comunhão com o Senhor e com a palavra de Deus que vai te aquecer, que vai te incendiar, irmãos. E eu creio que Deus restaura o nosso fervor quando pela palavra vemos a grandeza dEle. Primeira Crônicas 29, a partir do verso 10, diz assim: ó Senhor, Deus de nossos antepassados, louvado seja para sempre. Ó Senhor, a Ti pertence a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que há nos céus e na terra é Teu, o Senhor, e este é o Teu reino. Tu estás acima de tudo. Riqueza e honra vem somente de Ti, pois Tu governas sobre tudo. Poder e força estão em Tuas mãos, e cabe a Ti o exaltar e o dar força. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos o Teu nome glorioso. Aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus restaura o nosso fervor espiritual quando pela palavra nós vemos o fim dos nossos inimigos. O profeta Isaías no capítulo 37 diz assim: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Aleluia. Porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por meu amor, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e quando eles se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estavam mortos. Assim Senaqueribe, o rei da Síria, se retirou e foi embora e habitou em Nínive. É assim que nosso Deus vai fazer com os nossos inimigos.
Irmãos, eu creio que pela palavra o Senhor restaura o nosso fervor quando nós olhamos, e pela palavra de Deus nós enxergamos o fim de todas as coisas. Apocalipse 19, a partir do verso 11, diz assim, e com esse texto eu termino: vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Dê glória a Deus. Pode glorificar o seu Deus. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nela estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do Senhor, vestidos de linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura de sua coxa, estava escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você nessa noite se coloca em pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia!